meu povo lindo! Na nossa aula de hoje nós vamos aprender a pintar essa linda bonequinha. Essas letrinhas eu já ensinei vocês a pintar no vídeo passado. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde eu ensino vocês a pintar essa letrinha. Eu utilizei tecidos, olha só que lindo, e fraldas Estilotex. Então, se você quer acompanhar mais o nosso trabalho, corra lá no nosso Instagram, siga a gente, pegue o molde que está disponível gratuitamente e também tem um link do molde aqui embaixo na descrição, que é da nossa página no Facebook. Não perca nenhuma dica e vamos lá aprender! Aí está a nossa peça que vamos aprender hoje algumas dicas. Primeira delas é essa letra, que com certeza alguém vai perguntar como faz. Vou deixar um vídeo aqui na descrição e aqui no card para você assistir como você faz essa letra, que é muito simples, basta contornar. Nesse vídeo eu te ensino tudo. Vou deixar aqui no card também e na descrição do vídeo uma aula onde eu ensino vocês a combinar certinho o barrado com a pintura. Aula incrível que eu dei na nossa academia de fraldinhas, então você não pode perder. Vamos agora às primeiras dicas de como fazer essa linda bonequinha. Se vocês repararem bem, eu preenchi, fiz a base do laço, fiz a base do vestido, do sapatinho, fiz o fundo e fiz o chãozinho. Por que que eu já adiantei isso? Porque eu fiz uma academia de fraldas especialmente para quem nunca pintou. Então, no link na descrição do vídeo vai ter todos eles para vocês poderem conferir. Um vídeo onde eu ensino a fazer o chãozinho e o fundo. Um vídeo onde eu ensino vocês a fazerem o preenchimento, a pele. Então, é muito fácil se vocês forem elementos por elementos. Então, eu te indico você parar, assistir esses vídeos, para depois você vir e conferir a finalização dessa peça. Mas mesmo assim, vou falar para vocês que cores eu utilizei. Para poder preencher o lacinho, eu usei a cor rosa bebê, esperei secar e bati o carimbinho, que vocês podem encontrar nas Senhoras das Artes. Eu vou deixar aqui a informação para vocês poderem adquirir alguns carimbos para embelezarem ainda mais as peças de vocês. Batido esse carimbo, também vou deixar um vídeo aqui para você acompanhar e outro na descrição de como você bate o carimbo. Esperado secar, vou passar a informação para vocês de que cor eu utilizei a pele. Eu utilizei rostinho de boneca, preenchi tudo certinho com o rostinho de boneca e vim sombreando com a cor pêssego. O pêssego eu também dou uma diluidinha nele com o branco para ele ficar um pouquinho mais claro, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Já tá sombreado com o pêssego, mas eu vou vir dando uma retocadinha para vocês verem, ó. Eu jogo o pêssego aqui, esfumo para baixo, pego a minha tinta, jogo aqui bem rente, ó, a cabeça da nossa bonequinha, certo? Esfumo pra baixo, olha só. Aqui na lateral do olhinho, pego o pêssego também e esfumo, correto? E aqui nesse olhinho, são os pontos onde eu dou a sombra, ó. Aqui na boquinha também, eu dou uma sombreada. Na orelhinha, aqui nessa lateral, ó, eu jogo pêssego. Aqui nessa outra lateral. Todos esses lugares vocês vão estar depositando e esfumando pra fora bem pouquinha tinta pra não ficar manchado, certo? Aqui no bracinho, olha, tá vendo essa lateral aqui? Bem rente ao bracinho aqui, ó, eu jogo e esfumo. E desse lado aqui, a mesma coisa. Eu jogo bem rente aqui ao ombrinho e puxo, que é onde tá o maior foco de sombra na nossa bonequinha. Aqui na perninha, olha, a mesma coisa. Todas essas partes eu preenchi com o rostinho de boneca e jogo a sombra nessas áreas. Jogo, puxo pra baixo, jogo, puxo pra cima, esfumando bem com pouquíssima tinta, tá? Nessa hora aqui, vocês usam pouca tinta pra não manchar. Aqui a perninha. Correto? Depois de feito tudo isso, a gente vai pegar, gente, a tinta marrom café, que eu sempre falo dela, mas só que algumas pessoas não conseguem encontrar ela em algumas lojas, que é essa daqui.
tá bom? Eu gosto de utilizar esse marrom café para intensificar as sombras dos meus bonequinhos, dos meus bebezinhos. Mas se você não encontrar, você pode substituir por jatobá, tá? O jatobá, ou pode usar uma outra cor, misturar um pouquinho com marrom, que chega nesse, ó, nesse tom aqui, que é esse tom que dá todo o charme, ó. Esse marrom café, eu não jogo ele em todas as áreas, ó. Eu só vou jogar ele, por exemplo, aqui atrás, pra dar profundidade na orelhinha da nossa bonequinha. Olha só, aqui nessa outra orelhinha aqui, ó. Eu jogo um pouquinho, joguei muito, tá vendo? Como que ficou escuro? Por quê? Porque não pode jogar. Às vezes você pensa que o seu pincel tá com pouca tinta, mas aquela pouca tinta ali já é muito, tá? Olha só. Então, joguei a sombra nos dois. E na lateral dos olhinhos, olha, eu jogo também um pouquinho. Esse tanto de tinta dá pra jogar no outro também, olha só. Pra vocês repararem que é muito pouca tinta mesmo. Joga aqui, esfuma bem. E agora vem aqui na boquinha, ó, fazendo essa sombra aqui também, essa profundidade. Olha só, no rostinho da nossa bonequinha. Aqui, nessa lateral dos bracinhos, todos os lugares, gente, que eu joguei pêssego, ó, vocês veem com marrom café, mas só que em quantidades menores, que é só pra dar a intensidade mesmo, tá certo? Aqui na perninha, todos os lugares, eu vou colocar tudo, vou intensificar com marrom café e a gente volta pra ver o resultado. Olha aí, pessoal, o resultado das nossas sombras colocadas nos lugarzinhos, olha, no bracinho, na orelhinha, ao redor do olhinho, narizinho, boquinha, aqui a lateral, tá vendo? É só jogar e vir esfumando pra cima, um pouquinho do marrom café, já dá todo um resultado. E aproveitando que a gente tá com marrom café, eu diluí ele bem, tá? Aqui no cantinho. Venho com o meu pincel filete, que eu gosto de utilizar sempre essa referência, 411 da Condor, lembrando que qualquer outra referência que você tiver de pincel filete também pode ser. Então vamos começar aqui, olha, onde a gente faz o contorno na nossa bonequinha. Olha só, se a tinta estiver diluída, pincel em pezinho e em ótima condição, o seu contorno fica dessa maneira, bem fininho e bem delicado. Tá? O segredo do bom contorno é esse. A tinta não pode estar dura. Olha só aqui o narizinho, como é que eu faço? Ele é muito simples, eu sombreei, puxei pra baixo. E agora aqui vou dar só um contorninho de nada, ó, pra dar o movimento do narizinho. A boquinha também. Olha só como a gente faz a boquinha. Simplesmente contornar assim. O olhinho, gente, eu vou dar aqui uma sobrancelha de leve, ó. Aqui do lado de cá, tá? Tem que ter muito cuidado com a sobrancelha. Se você fizer ela torta, o olhar da menininha dá uma entortada, né? Então, fique atenta aí na hora de fazer sua sobrancelha. O olhinho, eu vou só preencher ele de preto. Mas também eu faço o contorno com o marrom café. Eu já comentei em outros vídeos que eu gosto de fazer as minhas peças, as minhas fraldas, sempre sombreadinho com marrom, tons terrosos. Eu não gosto de fazer nenhum contorno com preto, porque eu acho que fica uma coisa muito carregada, sendo que é uma peça infantil e precisa de muita delicadeza, né? Então, aqui fazendo a boquinha, o contorno dos olhinhos, as orelhinhas e a sobrancelha, vocês conseguem acompanhar mais ou menos como eu faço o meu contorno. E todo esse contorno eu vou fazer em toda a área do bracinho, das perninhas, do rostinho, pra gente poder vir começar a trabalhar as sombras. Agora, pessoal, com tudo contornadinho, olha só como fica bonitinho, olha. A gente vai fazer os olhinhos com o preto. Se você tiver dificuldade no preenchimento, não tem problema, nada impede que você venha com o pincel filete, olha, devagarzinho. Primeiro faz o contorno aqui e vem trazendo essa tinta pra dentro, conforme você estiver confortável, ó. Vem dessa maneira aqui, fazendo os olhinhos com o preto. Espera secar. Depois que tiver bem sequinho, a mesma coisa vocês vão fazer no outro olhinho, certo? Terminado isso aqui, vocês vêm com um pinguinho de branco, ó, pega um pouquinho de branco e dá
uma luzinha aqui no meio. No final vocês vão ver o resultado como vai ficar. E agora eu gostaria de dar uma dica pra vocês. Vamos começar pelo laço, porque é muito importante, olha, você quando quer estampar alguma coisa, você faz a base, espera secar, bate o carimbo ou bate o stencil, espera secar. A mesma coisa se você quiser fazer estampinha de bolinhas. Você faz as bolinhas ou faz o xadrezinho com o pincel e espera secar para depois você sombrear. Como eu preciso fazer aqui o colorido das florzinhas do carimbo e esperar secar, eu vou fazer isso, e a gente espera secar, vem, sombreia o vestido e depois a gente volta para sombrear o laço depois que os carimbos estiverem secos, tá bom? Então é importante vocês fazerem nessa ordem para que não manche na hora que você jogar a sombra. Vamos lá fazer o preenchimento das florzinhas do carimbo. E para isso eu coloquei aqui do lado o barradinho que é essa fralda. Tem rosa, tem verde, tem marfim, tem amarelinho. Então eu quero que as minhas florzinhas ali do carimbo, olha, elas sejam amarelinhos, claro, ó. Então eu venho aqui com o meu amarelo bebê, pintando, tá? Todas essas florzinhas, ó. Eu aguo bem, tá? Esse amarelo ele tem que ficar bem aguadinho para ele não passar por cima do sépia, tá? Eu utilizei sépia para poder bater esses carimbos. Então, quando eu venho com o meu amarelinho bem diluidinho na água, ó, ele dá esse aquarelado a essas florzinhas. A mesma coisa, ó, depois que eu fizer isso com as flores, ó, simples, você pode vir com pincel filete, tá? Pra fazer isso, é importante que seja o pincel filete. E aí depois eu venho com o verde kiwi também, bem diluidinho na água. Depois do verde bem diluidinho, eu venho fazendo, ó, as folhinhas. Mas tem que ser bem diluído, senão acontece isso, ó. Fica muito escuro e acaba tampando ali o sépia. E isso não pode acontecer. Tem que ficar bem suave assim, gente, pra parecer que é uma estampinha, tá bom? A mesma coisa, ó, vocês vão fazendo. Olha só o resultado. Como fica bem aguadinho, fica mais fácil de ficar transparentezinho depois quando você jogar a sombra. Então, a gente já preencheu as florzinhas, vamos esperar secar e vamos sombrear o vestidinho da nossa bonequinha. Eu usei de base o verde kiwi e bati as bolinhas assim com o cabinho do pincel mesmo, ó, eu vim batendo as bolinhas com o rosa bebê. Pra eu sombrear, eu quero que fique, gente, bem parecido com o meu barradinho. Eu botei o verde kiwi, ó, tá vendo? Bem parecido aqui. E eu vou sombrear isso com o verde pinheiro e o verde pântano. Então vamos lá pegar o nosso verde pinheiro. Eu tô vindo com o meu verde pinheiro, dando a sombra aqui por baixo, tudo da golinha do vestidinho da nossa bonequinha, ó. E venho descendo aqui com essa sombra. Como, olha só, a minha bolinha já tá bem seca, eu tô sombreando, passando por cima dela e ela continua intacta. Olha só. Joga o verde pinheiro bem de baixo lá e desce esfumando isso. Bastante. Reparem que aqui a minha peça já tá bem seca, então vocês precisam ter bastante cuidado para não manchar. Eu vou colocar, nesse tipo de vestidinho aqui, eu vou colocar a sombra ao redor de todo o vestido, ó. Eu venho aqui jogando esse verde. Esse aqui é o verde pinheiro que eu tô utilizando, tá? Mas vocês podem utilizar qualquer verde que vocês quiserem. Eu só tô utilizando esse por causa que eu quero que fique combinando com o barradinho. Quero que fique com as cores que tem no barrado. Ó, eu faço a sombra ao redor aqui toda, ó. Eu jogo a sombra. E a intensidade da sombra que eu vou dar com o verde pântano, eu vou colocar ela, gente, só debaixo da gola. Ó, só debaixo da gola que eu vou pegar dando essa intensidade com o verde pântano. Correto? Ó, então eu jogo o verde pântano aqui, dando uma intensidade, pego o verde pântano, diluo ele bem, ó, e venho fazendo o contorno aqui no vestidinho. Tá aí o vestidinho sombreadinho aqui, com verde pinheiro, verde pântano só nessa parte. Peguei o verde pântano, diluí e fiz o contorno da mesma forma que eu fiz na pele. E aí, preenchi essa palhinha aqui, essa gola, só com branco. É só preencher com o branco, vir aqui com esse branco no pincel filete
e fazer tipo um babadinho, que é você vir fazendo, ó, esse meio círculo ao redor aqui da gola, ó. Dessa forma, na golinha todinha. Faz na gola e faz aqui na barra também. Lembrando que é muito importante, ó, faz essa meia lua aqui, tá vendo? Pra poder simular o babadinho aqui e na golinha. Dá um charme a mais, eu acho legal, e vocês podem tentar fazer. O resultado fica assim, olha só. Até fiz os dois olhinhos, coloquei o pinguinho de branco para vocês verem como fica. E agora vamos sombrear a parte do laço. Para isso eu vou utilizar aqui o rosa escuro, tá bom? E vamos começar aqui, ó, no topo da cabecinha. Aqui é o lugar onde tem mais o foco de sombra. Então a gente vem aqui nessa área, joga o rosa escuro, né? Ó, e esfuma para cima. Lembra quando eu falei pra vocês da importância, olha só, de esperar secar? Eu tô esfumando e olha lá o meu carimbo embaixo. Continua intacto, porque ele já estava seco, né? Então eu venho aqui, jogo essa tinta, esfumo bem. Aqui também, ó, toda a lateral do laço, ó. Eu jogo toda a lateral do laço, esfumo pra dentro. Lavo o meu pincel se caso eu sentir que essa tinta tá espalhando demais. Porque não pode, né? Ela tem que dar essa esfumada só nessa beirada aqui. E a parte de dentro, ela precisa continuar esse rosa bem claro, ó. Aqui tem que ficar esse ponto claro. Então, vocês vêm jogando. Aqui, joga bem. Esfuma pra dentro, ó. Faz esse processo aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Para intensificar essa parte, a gente vai pegar o púrpura, que é esse tom aqui, bem mais escuro, para dar um ponto de sombra. Só aqui, gente, ó. Olha só. Só aqui, bem rente à cabecinha, a gente joga o púrpura e dá uma esfumada. Feito esse processo aqui, do outro lado é exatamente a mesma coisa, tá bom? A gente vem aqui com o púrpura, só o púrpura, e joga, ó. Joga nessa área aqui, ó. E puxa, esfuma pra baixo, que a gente vai simular tipo uma prega nesse laço, né? Joga pra baixo, vem aqui, joga aqui, ó. E puxa isso pra baixo, com o púrpura. Tá bom? Aí sim, depois que essa parte estiver seca, a gente vai jogar o branquinho aqui, pegar o púrpura, diluir ele bastante e vir com o pincel filete fazendo um contorno da mesma forma que a gente fez na pele, no vestidinho e no babadinho. Aí tá o lacinho todo sombreado. Aproveitando que a gente tá com o rosa escuro e o púrpura, a gente vai dar aqui um toquezinho no sapatinho dela, tá? Que a gente vai sombrear da parte de trás até a parte da frente. Então a gente pega aqui o rosa escuro, deposita nessa área aqui do sapatinho, ó. E olha só, vem trazendo isso aqui pra frente. Olha lá. Pra dar esse efeito de profundidade ali no sapatinho dela. Aqui também, joga. E vem puxando isso, ó. Até aqui à frente, fazendo esse degradê. Essa parte bem mais clara e pra lá mais escuro. Aqui a mesma coisa. Depois, pega um pouquinho do púrpura, bem pouquinho. Se o rosa escuro foi pouco, o púrpura é menos ainda. Esse tanto aqui serve pra cá, ó. E serve pra cá, tá vendo? Lavo bem o pincel, seco. E aí sim eu venho aqui trazendo e intensificando isso aqui, ó. Correto? Olha só aqui, prontinho. E nessas duas pontinhas aqui, joga um pouquinho de branco. Vamos agora passar, meu pessoal, para o cabelinho dela. O cabelinho, eu quero que todos eles sejam castanhos, porque a criança que eu tô fazendo tem o cabelo castanho. Então, para isso eu vou utilizar camurça, marrom e rústico. Eu vou começar trabalhando com camurça, tá bom? E aqui com esse pincel Condor 421 cortado e lixado número 6. Por quê?
porque eu quero dar a luz aqui nesse centro. Tá vendo aqui nessa parte do meio aqui do cabelinho da bonequinha, ó? Tanto aqui, ó, essa parte do meio aqui, como essa partezinha aqui, essa e essa aqui, tá vendo? Eu vou começar, eu tô fazendo rapidinho pra gente conseguir ganhar tempo, tá? O vídeo não ficar muito longo, mas nessas áreas aqui, tem que ter muito cuidado com essas casquinhas que ficam na tinta, porque elas atrapalham, né? E são elas que às vezes você joga a tinta aqui e acaba escorrendo pra fora. Ó, eu jogo mais ou menos assim. Isso aqui é como se fosse a minha luz de base. Ó. Aí eu dei essa luz de base com camurça, tem que ser jogo rápido e unir logo com o marrom, tá bom? Porque se a gente não fizer isso, esse camurça vai secar e quando a gente for unir ele com o marrom, aí já não dá jeito, fica aquela marca, tá? Da tinta clara, ó, da união. Tem que dar esse degradê aqui, ó, esse degradê show, ó. Não dá pra saber onde uniu o marrom com o camurça, tá? Aí a gente vem daqui de cima, mesma coisa. Se vocês têm dificuldade com o limite do molde pra esconder, só vocês irem deixando uma brechinha pra depois dar a sombra. Aí depois que tudo tiver sombreado, vocês vêm passando por cima da linha. Tem gente que tem medo de perder o molde, né? Aí o ideal é fazer isso. Então vocês vão fazer todo esse processo aqui, ó, que eu tô fazendo de preenchimento. Tem que ser bem rapidinho pra tinta não secar e não marcar ali o camurça e o marrom. Então, toda essa área aqui eu vou preencher dessa forma aqui. Jogo o camurça, venho unindo com o marrom e depois a gente vai começar a sombrear com o rústico. Feito todo esse preenchimento com o camurça na base e complementando com o marrom, a gente vai trabalhar com o rústico, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir, ó, pelas extremidades, tá vendo aqui? Extremidades na pontinha aqui, né? Então, a gente vem jogando o rústico, ó, aqui nessa ponta, ó, certo? Dando esse sombreado aqui nessa área. Esse cabelinho, gente, ele é bem simples pra quem, assim, tá começando mesmo. Às vezes você quer começar, quer fazer uma fraldinha, quer se aventurar e acha aqueles cabelinhos muito difíceis. Não precisa ficar triste, tá? Vocês conseguem fazer, ó, olha só. Joga nessas extremidades aqui, né? Puxa pra cima. Depois, joga na outra, lá de cima, aqui, ó. Vem aqui e vem aqui, tá? Aqui, assim, nessa parte, vem puxando pra dentro. Que já dá aqui um aspecto, um gingadinho nesse cabelo. Olha só. Vem fazendo assim. E dessa maneira, gente, já dá aquele ar super fofo, sem muito trabalho. Olha só, tá vendo? Que gracinha que fica. Fica esse movimento, esse volume no meio. E essa sombra de rústico já dá todo um diferencial. Olha só essa parte aqui, por exemplo, ó. Joga rústico aqui. Joga rústico aqui, ó. Como se essa mecha aqui estivesse no meio. Bastante sombra nessas extremidades. O segredo desse cabelo é colocar bastante sombra aqui, ó. Nessa área, nessa e nessa, correto? Precisa ficar bastante luz aqui no meio para dar esse movimento no cabelinho. Pega só mais um pouquinho de rústico, olha, e joga aqui nessa pontinha aqui, ó. Aqui e aqui. Pode jogar aqui também, ó. Olha só. Olha só. Dessa forma aqui, a gente pode dizer que o nosso cabelinho já está pronto. Depois, o que vocês podem fazer também é dar uns arabescos no final do cabelinho, que eu acho que vai ficar bem legal também. Com o rústico bem diluidinho, ó, vocês vêm aqui, puxam um fiozinho, tá? Dessa forma, dá mais uma preenchida na peça, sabe? Não fica tão vazio. Por exemplo, aqui, é sempre bom vir dando, ó, uma contornada, mas aí quando vem aqui, vocês fazem assim, puxam um fiozinho, pega mais um pouquinho de rústico e vai fazendo esse processo, ó,
de contornar pra ficar bem perfeito. E depois puxa mais um fiozinho, ó.